galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais um domingo para trazer mais um vídeo novo para vocês. Esse caso foi um caso que foi muito divulgado na época em que ocorreu, acredito que talvez você conheça, mas ele mesmo assim não deixa de ser chocante. É o caso da Elizabeth Fritz, que foi trancada no porão da sua casa pelo seu próprio pai e foi abusada durante 24 anos. Se você quer saber todos os detalhes dessa história, fique aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar tudo pra vocês. Agora, antes de começar a falar sobre esse caso, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Tem vídeo novo toda quarta e todo domingo também. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo e me segue lá no Instagram, que eu trago conteúdo diários pra vocês, que é em mente.psique com o C mudo. Eu vou deixar aqui na tela certinho. Se você ainda não é meu seguidor, me segue lá também. Elizabeth Fritz nasceu no dia 8 de abril de 1966 na Áustria. Ela era abusada pelo seu pai desde quando ela tinha apenas 11 anos de idade. Quando ela tinha em torno de 16 anos de idade, ela fugiu de casa, mas nisso a polícia a encontrou e a levou de volta para a sua família. E quando ela apenas tinha 17 anos, o seu pai acabou trancafiando ela dentro de um porão. Ele a chamou para possivelmente ajudar a instalar uma porta no porão e nisso ele a drogou com uma toalha encharcada de éter, a acorrentou e deixou ela trancafiada lá naquele local. Ele aproveitou-se de toda essa história de quando ela fugiu, quando ela tinha apenas 16 anos de idade, para então usar essa desculpa, já que ela tinha um antecedente de fugitiva. Então ele conseguiu convencer a família e a polícia também que, na verdade, ela havia fugido. Apesar de ter começado uma investigação sobre o desaparecimento dela, logo Joseph, que é o nome do pai dela, obrigou com que ela escrevesse cartas avisando para sua mãe que ela havia fugido, porque possivelmente ela entrou em um culto religioso. E como ela já tinha esse passado de ter fugido uma vez, todo mundo acabou acreditando e o caso ele foi encerrado na época. Mais detalhe é que a gente nota que ela foi abusada pelo seu pai desde quando ela tinha 11 anos de idade. Então, quando ela fugiu de casa, não foi simplesmente por ela ser uma moça rebelde, mas foi porque ela já estava sofrendo dentro da sua família. E as autoridades que poderiam tirá-la dessa situação acabou levando de volta para onde o seu abusador se encontrava. E nisso ele acabou fazendo visitas diárias nesse porão. Ele ia todas as manhãs e às vezes até à noite também. Um detalhe é que, para sua família não desconfiar, para sua esposa não desconfiar do que estava acontecendo ali embaixo, ele dizia ser o seu local de trabalho, aonde ele trabalhava, então ele não queria que ninguém fosse lá. E nunca ninguém se questionou se isso era verdade ou não, simplesmente ninguém nunca pisou nesse local. No começo de todo esse horror, ela costumava ficar trancafiada, porém com o decorrer do tempo, ele a soltou e a deixou vagueando dentro daquele porão. Nisso ele teve o primeiro filho com ela, porém a criança morreu quando tinha apenas 10 meses de vida e ele simplesmente incinerou a criança para que não sobrasse nenhum vestígio ou prova de que ela havia existido. Ao todo, Joseph a engravidou 8 vezes e 7 dos seus filhos sobreviveram. 3 deles, inclusive, ele obrigou com que Elizabeth escrevesse mais uma carta para sua mãe, afirmando que ela teve esses filhos, mas que não tinham condição de criar, e pediu para que a mãe criasse essas crianças. Então a mãe dela criou pensando que era o seu neto, mas que era o seu neto ao mesmo tempo que era filho também do seu marido. Então é uma história completamente bizarra. Ele adotou 3 crianças e agiu como se nada de errado tivesse acontecendo ali. E ninguém também desconfiava que essas coisas absurdas estavam acontecendo. E também mais um detalhe é que Joseph, ele foi acusado de abuso sexual nos anos 60, porém a ficha dele estava limpa, como se aquele relato realmente não importasse de fato. Então ele conseguiu adotar as 3 crianças legalmente. Foi quando em 2008 a filha deles, por nome de Castins, enfim, eu não sei se eu falei esse nome direito, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem, ela acabou adoecendo gravemente com severas complicações no pulmão. Ela tinha 19 anos de idade na época e ela nunca havia visto a luz do sol. Nisso ela ficou tão doente que ela acabou entrando em estado de coma. Os médicos logo acharam estranho porque ela não tinha uma pele saudável, já que a pele dela nunca havia encontrado a luz do sol. Ela também
também tinha a arcária dentária totalmente de forma precária. Então logo eles desconfiaram que aquela moça estava sendo mantida sob cativeiro. Foi quando a polícia foi acionada e por ela se parecer com a Elizabeth, o caso da Elizabeth nessa época foi reaberto também. Pessoas começaram então a se questionar se ela havia fugido de fato. Como todas essas notícias circularam muito na época, e essa garota de 19 anos, ela foi parar em um pronto-socorro sem ter nenhuma família para que pudesse acompanhá-la. Então a mídia divulgou muito esse caso, imaginando que ela realmente estava mantida sob cativeiro. Foi então que Elizabeth conseguiu convencer a Joseph que ela precisava ir no hospital, porque ela falou para ele que se ela não fosse, consequentemente, todas as provas chegariam até ele. Então Elizabeth foi ao hospital e ela contou tudo o que estava acontecendo, que na verdade ela foi mantida em cativeiro e abusada sexualmente pelo seu pai diversas vezes, e logo os policiais já informaram que ela iria ficar em segurança com uma medida de proteção contra ele. Ela falou que além de diversos abusos sexuais, ela também teve diversos abusos psicológicos, então claramente ela era uma mulher muito traumatizada. Ela foi privada de viver a sua própria vida quando ela tinha apenas 17 anos de idade, e depois de 24 anos ela saiu dessa prisão com 42 anos de idade. E ela falava que o seu pai levava comida rotineiramente para ela, mas que a sua mãe não sabia absolutamente de nada. Então ela nunca colocou a culpa na mãe dela, dizia que o monstro de toda essa história realmente era o seu pai, porque ele conseguiu esconder todas essas coisas de toda a família, então a família não sabia de nada, exceto ele. Foi quando, em 2009, Joseph ele foi condenado à prisão perpétua por estupro, negligência, homicídio por ele ter incinerado seu primeiro filho, incesto, entre diversos outros fatores. E isso, no julgamento, a Elizabeth não o enfrentou. Ela estava muito traumatizada e ela não queria contar todas as coisas que ela passou na frente de Joseph. Foi quando ela foi para uma sala privada e ela gravou um depoimento de 11 horas contando tudo o que aconteceu. No começo, Joseph ele não queria falar, ele não queria se admitir culpado, mas quando a fita da Elizabeth falando foi posta para ouvir no tribunal, ele acabou confessando todos os seus crimes, porém sem nenhum tipo de remorso. Algumas versões dessa história contam que Joseph, na verdade, ele confessou porque Elizabeth ela foi escondida no julgamento para vê-lo. Quando ele a viu, ele acabou confessando, mas isso não é um relato formal. Após todos esses horrores que Elizabeth passou, ela preferiu manter a sua vida em total privacidade, então ela nunca deu entrevistas em nenhum lugar. A única foto que existe dela é de quando ela tinha apenas 16 anos de idade, não tem mais fotos atuais. Tem apenas uma reconstituição afirmando de como ela estaria possivelmente agora. Ela e os seus filhos, inclusive, receberam novas identidades e eles foram morar em um local que não foi divulgado por nenhuma mídia porque ficou em proteção. E teve até um médico que os atendeu em 2019 e ele falou que era muito importante que essa família ficasse em paz, porque após ela ter passado por diversos abusos físicos, psicológicos durante 24 anos, seria muito traumático para ela reviver essas cenas diversas vezes para aplacar toda a curiosidade do público que quer saber de todos os detalhes de como ela está agora, enfim. Então ela preferiu não falar desse passado para prosseguir a sua vida, já que ela foi privada de vivê-la durante muito tempo. Atualmente houve relatos que não são relatos formais, mas que dizem que Elizabeth está casada e que a sua filha Castins, que está com 29 anos, ela namora com outro rapaz que tem 28 anos. E também tem alguns relatos que os demais filhos trabalham na Câmara Municipal. Então, mais alguns detalhes sobre Joseph. Atualmente ele possui 85 anos de idade, ele apresenta graves sinais de demência e apesar de ter sido condenado à prisão perpétua, ele pode ser solto ainda em 2023, quando completar 15 anos de prisão. Joseph ele já foi entrevistado e ele conta que ele não tem nenhum tipo de remorso pelo que ele fez com a sua filha. Ele até fala que isso é algo muito normal, que se os policiais fossem ver no porão de diversas casas, iriam encontrar pais que também deixam as suas filhas em cativeiro. Então ele age como se isso fosse absolutamente normal e que é direito dele como pai fazer isso. O que você pode ver uma mente que é completamente deturpada, sem noção nenhuma daquilo que é moral, ético e também sem noção nenhuma do sentimento do outro. Mas e também mais um detalhe é que após esse caso ter acontecido, foram descobertos vários outros parecidos na Áustria, de pais que realmente trancafiavam as suas filhas no porão. Joseph ele foi descrito na prisão como um homem absurdamente reservado, ele não faz interação com nenhum outro prisioneiro e também ele se recusa a fazer qualquer tipo de trabalho na prisão. E mais alguns detalhes também
sobre a vida de Elizabeth é que alguns relatos contam também e não são relatos formais, e ela, apesar de tudo que ela passou, está muito bem. Ela não precisa mais fazer acompanhamento em sessões de terapia e conseguiu também uma licença para dirigir. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam desse caso, se vocês têm dica para mais um caso, para eu trazer em mais um próximo vídeo também. Também não se esquece de se inscrever, ativar o sininho. Vai ter mais um vídeo novo na quarta-feira sobre síndromes ou transtorno de filmes e séries. Então, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Muito obrigada por terem assistido até o final e tchau, tchau!